convidar agora um speaker, o Luiz, da Hidrovias do Brasil, para contar um pouco para a gente sobre Machine Learning aplicado ao negócio. Então, ele vai trazer alguns cases para vocês que eles têm aplicado por lá e quais os resultados que eles atingiram, justamente com o nosso parceiro Tembu. Luiz, seja muito bem-vindo. Oi, Giovana, tudo bom? Dá uma palestra aí perto da hora do almoço, né? Então, sei que a fome está batendo, o cansaço está batendo. Vi que o Walter ele já pegou um café, então vamos fazer igual. E pega um café, pega um amendoim aí, para a gente aguentar até a hora do almoço. Daqui 30 minutos eu libero vocês aqui, tá ok? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a tela aí? Estão ouvindo bem? Sim. Então, legal. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da Hidrovias, eu vou tentar contextualizar aí, porque a Hidrovias é um negócio bem diferente do que foi apresentado até agora, né? Nós somos uma empresa aí de logística e eu vou contar um pouquinho da nossa história. Então, a minha agenda hoje é falar um pouquinho da parte institucional da Hidrovias, para vocês entenderem o nosso negócio. Vou falar do projeto Dracar e, no final, eu abro para tirar dúvidas. Tá ok? Então, vamos lá. A Hidrovias nasceu aqui em 2010, nasce como um projeto forte, o objetivo é unir a América Latina através dos rios. Então, nossa empresa aí oferece soluções logísticas e integradas. Então, vamos entender um pouquinho mais do que é a Hidrovias. Porque eu confesso que quando eu cheguei na Hidrovias e me falaram que tinha lá um empurrador que empurrava barcaças, eu não entendia nada, né? Mas vamos lá. Desde o início, a gente baseou o nosso negócio em 3 pilares estratégicos: o desenvolvimento de novos negócios, a execução com excelência e segurança e a implantação on time on budget, né? A gente tem que respeitar muito o investimento e o tempo do nosso cliente. Isso só foi possível porque nós alinhamos aí o nosso know-how, um time operacional de excelência, e isso atraiu capital para investimento, né? Então, a Hidrovias é uma startup que nasceu em 2010, mas é uma startup que já nasceu grande. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais do nosso negócio, que eu vou falar algumas vezes empurrador, e pode ser que algumas pessoas não entendam. Então, é isso que a gente faz, né? Nós temos aqui um empurrador, que é uma embarcação, e a gente faz o quê? Empurra barcaças. Então, aqui são barcaças e um conjunto de barcaças forma um comboio. Então, eu vou falar muito disso, então, só para vocês entenderem. Essa barcaça, que eu gosto muito de dar dimensão, porque quando eu vi da primeira vez, eu fiquei bem assustado. Essa barcaça aqui, ela tem mais ou menos aqui uns 10 metros de largura por 60 de comprimento. Então, a gente está olhando aqui um comboio de 20 posições. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Essa aqui é uma foto real, nós estamos numa das nossas unidades, a gente está recebendo o produto. Então, dê uma olhada, né? Uma foto aqui nos nossos funcionários e o tamanho dessa barcaça. E nós empurramos comboios de 20, 25 barcaças, até 32 barcaças lá no Paraguai. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se a gente pegar a composição completa aqui, né, das barcaças mais o empurrador, eu estou falando aqui de 350 metros de comprimento por 53 metros de largura. Um navio, né, provavelmente alguém já viu o navio, é mais fácil de se ver, ele tem 245 por 40. Então, agora eu queria que vocês saíssem um pouco da minha apresentação, mas não fecha o zoom aí não, pelo amor de Deus, tá? Saíssem um pouco da minha apresentação e fossem para um estádio de futebol, né? Então, se imaginem num estádio de futebol. Não vão ligar o Globo Esporte, que não começou ainda não, tá? Então, aguenta um pouquinho aí. O Rubens, que falou que gosta do Cartola, Rubens, não vai pegar o Cartola agora não, que não é hora, tá ok? Mas, assim, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o campo de futebol, ele tem mais ou menos aqui 90 de largura, então ele é um pouco maior que o nosso empurrador, mas ele tem, na média, 100 metros de comprimento. Então, o que eu estou falando é que a gente empurra aqui no Rio em torno de 3 campos de futebol. Então, é um negócio gigante, né? Então, para quem se projetou no campo, imagino que é isso, empurrar no Rio. Eu tiro o chapéu para esses comandantes aí. E só para vocês terem uma ideia, em termos de volume que a gente transporta. Cada barcaça dessa aqui, a gente carrega em torno de 2.000 toneladas. Um caminhão ele tem em torno de 50 toneladas. Então, numa barcaça, a gente carrega 50 caminhões.
E a gente tem comboios de 25 barcaças. Então, a gente carrega em torno aí de 1.000 caminhões no rio. Então, imagine se a gente colocar 1.000 caminhões em cima de uma barcaça e está empurrando. Às vezes eu não consigo fazer, né, a baliza do meu carro, imagine pilotar uma barcaça dessa. É um negócio bem complicado. E vou falar do nosso potencial logístico, né? Hoje a Hidrovias tem mais de 1.100 empregados, dividido em 3 países, aí, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os nossos contratos, nós não temos muitos clientes, mas os nossos contratos são todos duradouros, de 10 a 25 anos. Transportamos esse ano aí 6 milhões de bauxita, o maior contrato do Rio Amazonas, 6,5 milhões de grãos, 300 toneladas de fertilizantes, 1,2 milhão de toneladas de celulose no Rio Uruguai. Nós temos hoje um market share aí em torno de 20% do mercado. Os nossos comboios aqui são 100% ativos próprios, né? Nossa capacidade hoje aí é de transportar 22 milhões de toneladas ano. A gente não atingiu a nossa capacidade ainda. Temos aí em torno de 300 barcaças, 19 empurradores, 2 navios, um dry dock para fazer manutenção desses empurradores aqui. Qualquer manutenção a gente tem que tirar ele da água, então é bem complicado. E temos 3 portos aí. Vamos entender um pouquinho esse negócio da Hidrovias, o que ela mudou aqui dentro do Brasil. Normalmente, a safra era escoada pelo sul. Nosso maior produtor de soja aqui, grãos, é o Mato Grosso, e ele escoava toda a produção dele através do sul. Quando chegou a Hidrovias, nós criamos uma nova rota, que aqui a gente fala que é a rota que mudou o fluxo da exportação de commodities, que é uma rota mais econômica e mais eficiente. Então, a gente pega o produto aqui de caminhão, leva aqui até uma unidade, que é o ETC, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Dessa unidade, a gente coloca em barcaça, empurra isso pelo rio, até chegar nesse outro porto nosso aqui, onde chegam os navios de fora para receber essa soja e vão para a Europa, para os Estados Unidos e para a China, principalmente. Os nossos principais clientes é a COFCO, que é uma grande chinesa, é uma grande empresa aí da China, e a Sodro, que é uma empresa de Luxemburgo, né, que entrega para a Europa e para a China. São os maiores nossos clientes. E a Hidrovias não para por aí, né? Nós temos aí o maior porto da América Latina, é o Porto de Santos. Nós temos projetos também, deve começar aí 21 e 22, a gente está reformando, a gente vai transportar aqui sal e fertilizantes. E também estamos inaugurando um porto novo lá no Rio Grande do Norte também para o transporte de sal. São 2 novos negócios. Eu fico muito contente, né? Que eu vejo que eu continuo trabalhando aí, tem bastante coisa para fazer dentro da área de analytics. A Hidrovias trabalhou esse ano aí 100% da sua capacidade, aliás, nós conseguimos crescer aí durante a pandemia. E não poderia faltar a questão da responsabilidade social, né? Nós temos aí uma missão que é contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde nós atuamos. Nós temos um eixo aqui de educação na capacitação profissional e programas de apoio aí também nos locais onde atuamos, né? Então, hoje em dia, isso é muito importante. E agora eu vou falar um pouquinho mais da nossa palestra, né? Eu vou falar um pouquinho da era aí de analytics dentro da Hidrovias, contar um pouco da nossa história. A palestra vai falar aqui um pouquinho de machine learning aplicado ao nosso negócio. Vou contar um pouquinho da nossa história. Bom, a Hidrovias, como eu falei, ela nasceu lá em 2010. Em 2013, nós implantamos aí o SAP ECC. Foi a primeira empresa a implantar o SAP na nuvem. Então, nós nascemos já, cloud. Em 2014, implantamos aí o BW, o BO, dando início à nossa trajetória aí para o Analytics. Em 2016, implantamos o BPC, que também é uma outra ferramenta de planejamento aí da SAP. Em 2021, estamos aí com o Tableau, BW e AWS, né? Implantamos o Tableau aí em 2019 para utilizar aí como Self-Service BI, e o BW e o AWS aqui a gente divide aqui na parte do nosso warehouse aí. Em 2021, algumas pessoas me perguntam por que essa interrogação, Luiz? Vocês não sabem para onde vão? Realmente o mundo de analytics, né? Analytics, como todo mundo falou, aí sempre é uma surpresa a cada dia, né? Então, eu deixei a interrogação porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã.
Vamos falar um pouquinho mais dos nossos projetos, né? Principalmente desse projeto Dracar aí. E aí algumas pessoas me perguntam, falam, pô, Luiz, você falou de tecnologia, né? Empurrador, barcaça, você colocou um barco à vela aqui? Não entendi, né? Esse seu slide aí. Mas para vocês entenderem, Dracar é o nome de uma embarcação viking e ela é conhecida por ser versátil, rápido e flexível. Então isso é bem a cara da Hidrovias, né? E essa caminhada do Analytics, um dos principais objetivos era isso, era descentralizar e dinamizar a forma de criação e geração aí de relatórios, né? A nossa TI ela é pequena, a gente trabalha muito com parceiros, então a gente resolveu fazer isso para dar uma ferramenta, né, para as pessoas das áreas terem a oportunidade de desenvolver seus KPIs e etc. Vamos entender um pouquinho mais aí. O que nós temos aí na Hidrovias? Planilhas, né? A gente não poderia deixar de lembrar das planilhas, né? Todo mundo comenta delas. Temos informações aí que vêm do nosso SAP, sensores, eu vou falar um pouquinho mais aqui no projeto de empurradores. Temos sistemas de mercado. A HBlog é um sistema que a Hidrovias está desenvolvendo, é proprietária, né, desse sistema, porque o negócio é muito diferente, então a gente precisa de muitas personalizações. E a nossa área aqui vem integrar todos esses dados aqui para que a gente consiga gerar informações aí de qualidade, com inteligência e com segurança, né? E é o que foi citado aí praticamente em todas as palestras. Então, nós criamos aqui 3 frentes, uma de KPI de combustíveis, uma de indicadores de recebimento rodoviário e um projeto de migração dos relatórios que nós tínhamos uma ferramenta que era o BO. Então, eu vou falar um pouquinho desses 3 cases aqui para vocês. O nosso cronograma, né? O que é importante, né? A gente, quando lança um projeto na empresa, a gente quer que mantenha o nosso budget e seja entregue no prazo adequado. E esse sistema foi um sucesso também nisso, né? Nós começamos aqui com o primeiro kickoff aqui no Sul, em 29 de abril. Em maio, fizemos um kickoff aqui na Hold, e nós entregamos esse primeiro projeto dos empurradores aqui em setembro. Aí começamos, né, a fazer o projeto do Norte, que é esse de recebimento rodoviário, né, no TUP e no ETC, e aqui dia 5 de dezembro eu estava fazendo aqui o Close Meet, apresentando esses projetos entregues e implantados para a empresa. Então, isso também foi um grande sucesso, que é o que todo mundo pretende nos seus projetos, né, e nem sempre acontece. Então, vou falar um pouquinho mais desse projeto aqui de combustíveis, né? Então, a foto aqui já está dizendo, né? Eu tenho aqui um empurrador, e esse empurrador ele tem uma série de sensores, mais precisamente 360 sensores. E o nosso principal objetivo que era economizar combustível. O segundo maior ofensor em termos de conta dentro da Hidrovias é combustível. É muito caro e a gente consome muito nesses empurradores. Então, a gente fez uma análise aqui nesses sensores, quais eram os que aferiam direto aqui o consumo de combustível, e a gente fez um trabalho de data science aqui em cima desses sensores. Aí nós capturamos essas informações, jogamos aqui para uma inteligência, então aqui está o nosso machine learning, ou seja, ele está aqui dentro da AWS, e esse machine learning faz um tratamento de todos esses sensores aqui, e ele entrega para o capitão informações para que ele possa fazer o quê? Navegar com mais performance e economia. Esse é o objetivo principal, a gente fazer com que o capitão navegue seguro e tenha economia de combustível. Essa primeira fase do projeto, eu falei lá que nós temos 19 empurradores, né? A gente implantou em 6 empurradores, são empurradores azimutais. Esses azimutais ele tem uma grande facilidade na navegação e tem um joystick lá que o comandante controla. Nós utilizamos aqui o banco de dados na AWS, né, para ter um banco de dados na nuvem de alta disponibilidade, escalabilidade. Geramos hoje aí mais de 360 milhões de registros e em torno de 15 milhões por mês. Então, como a nossa empresa ela não tem muitos clientes, né, como eu vi alguns varejistas aí e etc., então de cliente a gente não tem muitas informações, mas dos empurradores é um banco de dados bem considerável. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente entregou aqui para esses capitães, né, para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Nós entregamos esse painel aqui. Luiz, como é que funciona esse painel? Para que serve? Então, eu vou contar para vocês aqui. Primeiro, a gente tem que identificar o problema, né, que é o que mais foi falado. Qual era o problema aqui? Consumo de combustível. Quem consome combustível no empurrador? O empurrador ele possui 3
motores aqui a combustão, que usam 2 tipos de combustível. E esses motores aqui, eles podem trabalhar os 3 ao mesmo tempo, mas ele pode estar com um motor ligado, trabalhando com os 3 propulsores, aqui são as hélices do empurrador. Então, ele pode trabalhar com o motor ligado e com as 3 hélices funcionando sem problema nenhum, com 2 motores, com 3 motores. Nesse caso aqui, se vocês observarem, ele está com os 3 motores. A gente falou, como é que a gente vai fazer economizar combustível? Então, a gente foi no fabricante e perguntou, olha, qual é a melhor performance desse motor? Em que momento que ele trabalha melhor? Ele falou, olha, ele trabalha melhor aqui em torno de 70% a 80%. Quando você atingir, né, esse potencial no motor, ele vai ser mais econômico, vai ser mais produtivo e vai te gerar menos manutenção. Então, nós fizemos aqui um algoritmo de machine learning que fica olhando para esses motores aqui e ele vai fazer uma sugestão, como é que está aparecendo aqui, ó. Sugerimos que se desligue o motor. Luiz, por que você não mandou o cara desligar o motor, o capitão desligar? Porque o capitão é a autoridade máxima dentro do empurrador. Então, a gente não pode mandar, ele que manda lá dentro. A gente pode sugerir, né? Porque é ele que está navegando. A gente não tem ainda, não chegou nesse nível, né? De conseguir olhar se ele está perto da beira, não está, se ele vai fazer uma curva no rio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está implantando, né? Então, a gente fez aqui e aí a gente sugere, se ele desligar o motor, vai melhorar. E aqui mostra os RPMs, né? Ele só está com 2 hélices funcionando. Aqui a melhor performance dele, ou seja, naquele trecho do rio onde ele atingiu a melhor performance, e a gente calcula aqui a eficiência também. Às vezes a gente compra um carro e fala assim, pô, meu carro não é tão econômico, né? Ele faz 10 quilômetros por litro, né? Aqui é um pouquinho diferente, né? A gente consome litros por quilômetro. Então, esse empurrador aqui está consumindo 30 litros por quilômetro, né? Então, não reclame do seu carro aí. Velocidade dele em torno de 7 km por hora. Uma velocidade alta para o empurrador é em torno de 12, 13. Ele andou nos últimos 5 minutos 65, né? 650 metros aqui, gastou 20 litros. A gente tem uma integração com outro sistema que dá os dados da viagem dele, velocidade do vento e velocidade da água. Aí uma coisa que o machine learning, o cientista de dados, descobriu, que todo mundo falava, não, que o vento ele atrapalha na navegação, ele faz gastar mais combustível, e a gente viu que essa variável aqui ela não interfere no consumo. Nós colocamos aqui prefeito de informação, mas isso foi um dos paradigmas que foi mudado na Hidrovias por conta dessa aplicação. E também nós temos um gráfico aqui onde a gente vai medindo, né, em todo o percurso daquele capitão a eficiência, que é litros por quilômetro. Então, ele vê os momentos de pico aqui, ele vai controlando, ele pode, inclusive, mudar essa frequência. Vamos dar uma olhadinha em outros painéis, outras configurações. Aqui a gente continua com os geradores, está vendo? Aqui ele já está com um desligado, esse aqui já está melhor, então a gente não está fazendo nenhuma sugestão. Lembra lá que eu falei que eles navegam com 25 barcaças, né? Então, imagina aí, 3 campos de futebol. Só que quando ele chega nessa curva aqui, às vezes ele não consegue fazer a curva com essas 25 barcaças. Então, vocês não imaginam o que eles fazem. Eles desmontam um comboio, montam um comboio menores, de 16 e 10 barcaças, vai depender dessa curva aqui do rio, e aí eles empurram, voltam, pegam o resto do comboio, empurram novamente, depois amarra novamente as 25 barcaças e sai empurrando pelo rio. Então, assim, é um negócio monstruoso, né? Não é fácil, não. Normalmente, a gente desenvolve sistema que, às vezes, é mais fácil do que a tarefa manual que o usuário faz, né? Aqui é o contrário. Qualquer coisa que eu desenvolvo aqui, eu não chego perto desses capitães. Uma outra configuração aqui também, não, ele está com um motor desligado, mas os dois também não estão na potência máxima. Então, a gente está sugerindo também para ele desligar o empurrador. Aqui ele já está numa configuração melhor, né? Então, o sistema não deu sugestão nenhuma. E como diria o Faustão, né? Vamos tentar, quem sabe faz ao vivo, né? Vou tentar mostrar para vocês ao vivo esse painel. Vocês estão vendo aí? Está vendo aí, Giovana? Sim, conseguimos ver no navegador. Eu espero que o Bill Gates, né, o Murphy apareçam por aqui para estragar a minha apresentação, né? Esse aqui é um painel ao vivo. O Paraguai aqui ele está com 1 hora de defasagem, né? Então é 10h40 lá. Esse empurrador ele está navegando aqui, ó. Né? Ele está lá no Rio Paraguai. Ele está com essa composição aqui, ó. Então, tá vendo aqui, mesmo ele estando com os 3 motores ligados, a gente ainda entende que se ele desligar um motor, ele vai aumentar a performance dos outros 2, né?
e vai ser mais econômico e mais performático, né? O gráfico de eficiência dele está todo vapor, né? Ele está aqui a 13 quilômetros, desse empurrador aqui, ele está a todo vapor, provavelmente ele está super carregado, né? Então, não tem jeito mesmo, aí vai depender do capitão, né? Deixa eu tirar a tela aqui, senão o Murphy aparece, né? Ele acaba estragando aí a minha apresentação. Vamos voltar lá. E assim, eu tive uma grata surpresa, né? A minha head aí de Haiti, ela me ligou agora de manhã e eu fico muito contente porque ela foi indicada aí, né, para o prêmio executivo do ano, fresquinho. Eu botei esse slide agora, né? Ela acabou de me ligar, Ana Raquel, que é a minha head de Haiti lá na Hidrovias, ela foi indicada justamente com esse case para o prêmio de executivos do ano, né? Então é uma grata vitória da gente aí, do nosso parceiro, né? Imagino que a Tembu também esteja aí bem feliz com isso. Então é uma informação quente, aqui tá, já saiu no site, né? Foi divulgado isso aqui ontem, dia 31 de março. Legal? Então esses são os prêmios que a gente acaba recebendo. Todo mundo falou que adora trabalhar com analytics, né? Eu também gosto muito, né, de analisar essas informações. Vamos falar um pouquinho aí do outro case. Esse case aqui é numa estação nossa, que é o ETC, Estação de Tratamento de Cargas, e nós falamos aqui de indicadores de recebimento. Lembra que a gente falou, a primeira perna do nosso negócio é o caminhão que entrega produtos lá na Hidrovias, lá no ETC. E a gente tinha um grande ofensor aqui, que era a BR-163. A BR-163, que é a principal rodovia, né, que escoa essa carga, ela não era asfaltada. Então, o que acontecia? Os caminhões, na época de chuva, encalhavam, não chegavam nas hidrovias. Então, aí a carga era desviada para o sul, que não interessa para o nosso negócio. A gente chegou até a montar uma operação de caminhões aqui para garantir que a carga chegasse até o nosso posto, no nosso aqui ETC. E aí, graças aí ao ministro Tarcísio, né, ele fez um trabalho excelente, conseguiu, em tempo recorde, asfaltar toda a rodovia, então isso facilitou bastante o nosso trabalho. Mas a gente ainda continua tendo que controlar, tem alguns ofensores. Então, nosso objetivo principal, o que era? Tempo de trânsito, né, melhorar e dar informações do tempo de trânsito, previsibilidade de chegada, acompanhamento dos tempos de processo e controlar as cargas e vagas dos clientes. A gente trabalha com um portal de agendamento onde o cliente entra e faz o agendamento dessa carga. E aí ele programa, né? Ó, vou mandar 3 caminhões, 4 caminhões que estão chegando daqui 5 dias, 2 dias, 3 dias, e assim por diante. E a gente tem que controlar. Porque quando a Hidrovias foi lançada, a gente lançou já com uma capacidade de atender 400 caminhões dia. E no começo da operação chegavam 200, 250, então era tranquilo, né? Porque estava assim bem abaixo do que foi programado. Hoje já é o contrário, né? Nós aumentamos a nossa capacidade, mas hoje a gente recebe em torno de 500 a 550 caminhões por dia em 2 turnos. Então, esses caminhões chegam num pátio, né, no primeiro momento, e a gente tem que controlar para não dar gargalo, né? E também a gente deixa a equipe preparada. Utilizamos aí também dados na AWS, informações do Google Maps e do Clima Tempo, e também técnicas aí de Data Science e Machine Learning para analisar todas essas informações. E qual que é o resultado disso, né? O que a gente entregou aí para o nosso cliente? O resultado foi esse. A gente entregou um painel onde ele consegue monitorar aqui. Então, a gente falou, bom, o que pode prejudicar a chegada do caminhão? O clima. Se estiver chovendo muito, pode ser que o caminhão atrase, né? Agora, mesmo a via asfaltada, a chuva acaba atrapalhando. Então, nós mapeamos aqui 4 cidades, né? Que é o caminho de Sorriso aqui no Mato Grosso, até chegar aqui em Miritituba. A gente mapeou esses caminhos e aí a gente trabalha com 2 APIs, uma do Clima Tempo, então ele fica a todo momento mostrando qual que é o clima nesses trechos, uma do Google Maps, que ele mostra que o trânsito, então a setinha está vermelha, está dizendo que o trânsito está pesado, então provavelmente esse caminhão vai atrasar um pouco, né, que está percorrendo. Aqui no norte também, aqui a setinha já está verde, está dizendo que o trânsito está normal. Então a gente faz uma análise, o machine learning ele fica a todo momento trabalhando com essas informações. E que outras? Cliente, esse cliente ele atrasa muito, ele programa a carga no tempo certo, né? Ele tem uma boa previsibilidade. As transportadoras que ele utilizam, elas atrasam muito, porque assim, se eu analiso uma transportadora e vejo que lá metade das entregas dela foram atrasadas, e ela está fazendo umas 2, 3 entregas, a probabilidade dela atrasar é muito grande também.
Então, todas essas variáveis são consideradas e aí eles vão falar para o meu usuário, dizendo, ó, aqui é o que foi programado no agendamento. Ele está dizendo, ó, você tem aqui 136 caminhões para chegar no período da meia-noite às 12 horas. O Machine Learning está dizendo, olha, você deve receber mais do que 136, né? Porque eu vi as condições, existiram alguns atrasos, o caminhão que não chegou hoje, provavelmente ele vai estar chegando hoje. Então, ele analisa essas variáveis e aponta aqui para mim. Aqui é a mesma coisa, ó, da meio-dia às 24, você programou 89, a gente está dizendo que vai chegar um pouquinho menos de 89. E ele dá uma previsibilidade de 7 dias aqui. Então, ele mostra aqui, né, também o que foi agendado, né, no nosso agendamento, e o que o Machine Learning está informando que pode, que provavelmente vai acontecer. Então, aqui está dizendo que estava programado 201, está dizendo que vai chegar 136. Então, com isso, o usuário ele consegue programar melhor o pessoal que vai receber os caminhões, né? O pátio, nós temos hoje 2 pátios para receber esses caminhões, então ele consegue se programar melhor. E aí também aqui nesse painel a gente tem aqui todas as medidas, né? De trânsito, tempo no pátio, quanto tempo os caminhões demoraram no pátio, em média, classificação do produto, pesagem, segunda pesagem, tempo de descarga, tempo total. E nós temos um compromisso aqui, nós garantimos para o cliente que nós descarregamos o caminhão em até 24 horas, né? Somando todos esses tempos. Se isso não acontecer, a Hidrovias é obrigada a pagar uma diária extra para o caminhoneiro. Isso é muito ruim para o negócio da Hidrovias. Então, a gente tem que ter esse controle aqui na mão. Tudo isso é feito através de sensores, né? Quando ele chega lá no pátio, a gente tem uma tagzinha que ele marca lá, então a gente já sabe o horário que ele chegou. Na classificação também, quando ele passa por esse processo, primeira, segunda pesagem, assim por diante. E aí a gente vai contando também quantos caminhões, né? Desse período que eu estou apontando aqui, a gente tinha recebido 9.888 caminhões. E a gente também mostra aqui nos 3 turnos de trabalho quais foram os dias de maior pico para que se analise, né, qual foi o ofensor, o que aconteceu, né, se a gente precisa aumentar a equipe, que às vezes de manhã a gente recebe mais caminhões, então vamos aumentar a equipe, à noite recebe menos. Então a gente tem condições de fazer aqui um planejamento flexível. E que eu falei, a nossa meta é atender o caminhão aqui em torno de 2 a 3 horas, no máximo, né? Então, se vocês observarem, né, a gente tem uma contagem de minutos, né, quantos caminhões a gente atende aqui. Então, é legal porque a gente está conseguindo cumprir essas metas. Às vezes atrasa, dá problema no caminhão, né? A gente trabalha com TI, sabe que pode dar alguma falha na balança, a gente tem que ter redundância de tudo, né? Então, mas o que é importante é a gente medir essas informações, né? Isso é de extrema importância, porque, como alguns informações concretas, informações reais, para que a gente dê número aí de qualidade para os nossos gestores. E falando um pouquinho aí também, né, do nosso roadmap, né? A Hidrovias aí, ela vem numa jornada, né? A gente implantou essa ferramenta nova aí, que foi o Tableau em 2019, fizemos um projeto grande aí, a gente está tentando implantar essa cultura aí data-driven dentro da empresa. Então, nós formamos alguns usuários, né? A gente pegou alguns usuários ali, key users, né, de cada área, demos um treinamento de Tableau e, assim, tivemos já excelentes resultados. Já tem áreas que já desenvolvem seus dashes. A governança do processo, a governança dos dados fica na mão de TI. A área ainda, né, que eu trabalho, eu estou abaixo ainda da gerência de tecnologia, e a gente, como eu falei, a gente trabalha muito aí com parceiros, né? Então, com esse centro de analytics, né, pra vocês terem ideia, a gente está contratando agora, né, um cientista de dados, né? A gente usou aí toda a tecnologia da Tembu aí para nos auxiliar aí com os cientistas de dados deles. E aqui a gente está montando esse centro de competência para a gente virar aí um centralizador e difusor da cultura de BI dentro da empresa, né? Disseminar as melhores práticas, ser o guardião do engajamento. Eu vi que algumas empresas aí, a área não fica embaixo da TI, né? Então, foi legal esse evento também, que eu pude ter uma outra visão, então isso a gente vai conversar dentro da Hidrovias, e é uma caminhada, né? Então, a gente precisa entender qual o melhor rumo, cada empresa tem o seu perfil, então a gente vai entender qual o melhor rumo aí dentro da Hidrovias.
E qual que é o nosso objetivo? Né? Fazer análises preditivas, né? Eu quero já entender os meus dados, eu quero ajudar o capitão, não só lá no combustível, mas nas rotas, na parte de manutenção. A gente não fez nenhum trabalho ainda, existem vários sensores lá que dizem se o equipamento está dando problema, não está dando problema. Então, a gente vai conseguir medir essas informações, informar para o pessoal aí de manutenção, olha, é melhor você trocar aquela peça lá, porque ela está avisando aqui que está dando um problema. E aqui é bem complicado, né? A gente não está no seco. Toda vez que eu tenho que dar manutenção num empurrador, eu tenho que colocar ele num deck, eu tenho que tirar ele da água, eu tenho que esvaziar combustível, né? Tem que tomar um cuidado tremendo para que a gente possa fazer essa manutenção. Então, não é um negócio simples, né? Que eu estaciono o carro ali na concessionária, o cara aperta 2 parafusos. Então, isso precisa ser bem planejado. E quanto mais a gente conseguir se antecipar, né? Se eu tenho um empurrador parado, eu deixo de transportar 3 campos de futebol no Rio. Então, é um negócio muito sério, né? A gente tem contrato com a Vale, por exemplo, né? Então, a gente não pode, a gente transporta minério de ferro para eles também. A gente não pode deixar aí o nosso negócio parar. Reconhecimento de padrões de mercado, tendências futuras, e também, né, partir aí, que é o futuro, aí, o objetivo de todas as pessoas, as análises prescritivas, né? Será que eu vou chegar num momento onde o capitão, hoje ele tem domínio, né? Ele pode, vocês viram lá, né? Embora eu fale, ó, desliga um motor, pode ser que ele não queira desligar, né? Ele está numa curva lá do rio e falou, aqui eu não posso. Mas será que a gente vai chegar num momento onde eu tenho total garantia de falar assim, não, pode desligar o motor que eu garanto, que o software garante, né? Com certeza não vou estar mais olhando só o motor ali do navio, né? A gente já está implantando câmeras inteligentes, né? Eu vou estar olhando a margem do rio, né? Aí eu até brinquei, né? Porque a gerente lá da parte do Instituto Hidrovias, ela falou assim, pelo amor de Deus, olha, se vocês implantarem esse empurrador aí, não vai levar lá a comunidade ribeirinha numa curva, né? Eu falei, olha, você sabe, Ana, aqui na parte de testes, né? Sempre quando a gente vai fazer testes, a gente pode errar, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente já brincou, né? Põe uns bonecos lá no rio para a gente errar as primeiras vezes para não ter problema, né? Então, será que a gente vai chegar nisso? Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente direcionar a empresa através dos dados históricos e os dados aí cada vez mais reais. Identificação de gargalos e variáveis para análise de seguro, que isso aqui é muito importante. Não sei se vocês acompanharam aí, um barco, ele encalhou lá no canal de Suez, né? E eu estava olhando lá, que passa ali 9,2 bilhões de dólares por dia. E esse encalhamento do navio lá pode ter causado um prejuízo de 300 bilhões. Então, isso quebra qualquer empresa. Então, essas variáveis de seguro, né? Tem alguns colegas aí que trabalham nessa área de seguro. Então, isso aqui é muito importante, né? E como os ativos são muito caros, né? Normalmente não é uma área de seguro, então são várias, então, assim, e isso também a gente vai pagar mais barato, né? Se eu mostrar que a Hidrovias não teve nenhum acidente, é segura, né? Está dentro de todas as suas regras, aí com certeza o nosso seguro vai ficar mais em conta. Então, nós estamos aí dentro desse emaranhado de sopinha de letras aí, né? Onde a gente, esse mundo de analytics, a Hidrovias já está inserida nesse mundo. E a Hidrovia, a gente sabe que tem uma série de desafios para frente, né? Eu vi várias empresas aí com um grupo de 25 cientistas de dados, né? Vou cutucar a minha gerente lá, a gente precisa de mais gente aqui, estou vendo que um só não vai ser o suficiente, né? A gente tem uma série de demandas, né? Mas a Hidrovias, ela aposta bastante em desenvolvimento, inovação e integração. Então, com certeza, ela vai apoiar muito, né? A gente tem vários novos projetos aí chegando nesse desenvolvimento. Bom, pessoal, é isso. Eu não poderia deixar de agradecer aí 2 parceiros, né? A Tembu, que nos ajudou, todos desses 2 cases aí, a Tembu nos ajudou desde o começo, desde a implantação da ferramenta, nos apoiou aí com relação ao machine learning, né? Entregar isso aí dentro do prazo, dentro do valor ofertado. E a IBM também, né? Eles me convidaram para fazer essa palestra, eu fiquei muito feliz com isso, então nada mais justo aí que eu fazer esses agradecimentos, ok? Agora eu abro para dúvida. Cheguei 12:05, né? Eu sei que aí vocês devem estar morrendo de fome, então não me xinguem, né? Mas eu estou aberto aí a tirar qualquer dúvida.
Muito obrigada, Luiz, pela tua participação. E aí, já entrando aqui nas perguntas, né, devido ao nosso tempo, a Juliana fez uma pergunta justamente sobre um desses pontos que você tocou agora há pouco, sobre tomada de decisão baseada apenas no modelo. Então, Ju, fica à vontade. Bom dia. Oi, bom Luiz, dia. a gente trabalha em negócios bastante similares, né? Eu sou da MRS Logística, eu trabalhei na área de manutenção. A minha dúvida é se dependendo da maturidade do machine learning, ele direciona e cascateia tomadas de decisões com base no que ele está indicando, ou se sempre passa por uma avaliação humana para entender se aquele cenário ali realmente você coloca para dentro aquela situação ou não. Então, o nosso cenário é bem atípico, né? Como eu falei ali, a gente está navegando no rio, né? Ele tem sonares hoje no navio, né? O comandante tem um cockpit ali gigante, né? Ele trabalha ali com um tablet, né? No primeiro momento, a gente resolveu implantar isso num tablet, justamente para não colocar nenhum equipamento novo ali no cockpit dele, mas assim, ele é o dono daquele processo, né? Então, ali ele está enxergando ali todo um cockpit dele, variações de vento, os bancos de areia eles mudam também. Então nesse primeiro momento a gente se preocupou em dar algumas sugestões para ele. Então tanto o capitão quanto o nosso back office também fica analisando isso o tempo inteiro. Então eles ficam monitorando aonde está o empurrador, né? Se ele já chegou dentro do prazo previsto, se tem alguma consequência. Eu mesmo, por exemplo, eu fui para a Argentina. No Paraguai eles não deixam você entrar, né? E um grande problema é a gente fazer teste nisso, né? Como você vai testar? Eu tenho que entrar no empurrador, eu tenho que navegar lá para ver se o resultado daquilo que eu estou entregando para ele dados é o que está acontecendo realmente, né? Então eu fui para a Argentina, eu cheguei lá num domingo, eles falaram: Luiz, chega cedo aqui porque o empurrador vai te pegar aqui às 8 horas da manhã. Eu cheguei no domingo, o empurrador falou: ó, atrasou por conta de condições de tempo. E aí foi segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Eu fui conseguir embarcar no empurrador na quinta-feira. Eu entrei no empurrador, mas também não consegui navegar, porque as condições não estavam boas, né? E a gente hoje não consegue captar todas essas variáveis. Então, hoje a gente sugere, né, a gente está captando essas informações, mas a gente não tem ainda condições de falar assim, não, ó, desliga o motor, né? A gente não consegue controlar todas essas variáveis, né? Um segundo projeto que a gente vai implantar é justamente nessa questão de manutenção, né? Que a gente já tem esses sensores instalados lá. Então, a gente consegue, aí sim, dar uma previsibilidade, ou pelo menos parar para fazer manutenção. Então, acho que isso vai ser mais seguro, né? Porque você tem um grande volume de informação, então a gente mede lá, o motor ele tem que rodar tantas horas para trocar uma correia, né? Trocar alguma peça. Então, isso a gente consegue ter mais assertividade. Agora, na navegação, mas é um sonho, né? A gente tem carro autônomo, né? Já tem drone e tal. Vocês trabalham aí com ferrovias, né? Então, o sonho é que a gente mantenha aí ele mais controlado possível, né? Mas ainda depende ainda do ser humano. Muito obrigada, Ju, Luiz. E agora eu chamo o Carmo para fazer a pergunta dele e também a Gisele, porque são perguntas muito similares. Então, uma complementa a outra, que fala sobre nuvem, e aí o Luiz responde as duas de uma vez. Ô, Luiz, À vontade. parabéns. Oi. Parabéns pelo case, hein? A gente está obrigado. iniciando um case parecido com o locomotiva, um pouco mais complexo, mas a dúvida é o seguinte: você escolheu o banco AWS para gravar sensores por alguma justificativa técnica? Ou não? Isso aí foi... Então, na verdade, assim, a gente teve uma vantagem. Esses empurradores, né, eles foram feitos aí na Turquia, né, então eles já vieram com um sistema instalado, né, e esse sistema ele já grava dentro de um banco de dados, dentro do empurrador, e tira uma foto lá de 30 em 30 segundos dos sensores, né, conforme eu expliquei. E a gente optou na AWS porque a gente já tem, né, a gente já tem alguns sistemas que rodam na AWS, né, e também aí com a sugestão de alguns parceiros, então a gente já tinha uma plataforma instalada. Então a gente optou em trazer isso para dentro da AWS também pelos recursos de rodar aí, né, a parte de machine learning, né, a gente ter escalabilidade, porque a gente estava começando a fazer esse processo. Esse ano a gente já tem uma experiência maior. E a gente tem um grande ofensor também nesse processo, que é a internet, né, porque ele está ali navegando, mas tem zonas de sombra, né, a internet não é de excelente qualidade.
então a gente tem algum gargalo na hora que vai transmitir essas informações para a AWS e processar. Então, esse ano a gente tem um projeto, que a gente está mais seguro agora, de instalar todo esse processo dentro do empurrador. Então, a gente vai colocar um servidor dentro de cada empurrador, e esse servidor vai captar as informações, então ele vai captar a informação local, vai rodar um machine learning ali local no próprio servidor e entregar o resultado muito mais rápido para o capitão. E aí também a gente vai continuar replicando as informações, mas seria um segundo momento, para que o nosso pessoal do back-office também consiga controlar esses empurradores. Ok, obrigado. Bem nessa linha mesmo, Luiz, Luiz L. estava querendo entender qual que é a ferramenta que vocês usam para replicar a informação desse banco do proprietário e da aplicação do empurrador para a AWS. A gente usa lá o Glue, o Athena, né, para fazer essa composição para dentro do empurrador, para captação. A gente usa o Scoop lá para fazer essa captação. Tá? Mas são as ferramentas básicas, né, que eu vi várias palestras comentando dessas ferramentas aí, que a gente conversou também nos fóruns, né? São essas ferramentas básicas aí. Pessoal, muito obrigada pelas interações. Luiz, obrigada pela tua participação. Fica aberto o espaço para você dar suas considerações finais. Não, gostaria de agradecer aí, né, a BDI pelo convite também, né, de fazer a nossa palestra. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, né, agradecer os nossos parceiros aí e fico muito feliz aí. Espero que vocês consigam absorver, estou à disposição também, né, para qualquer demanda aí, qualquer necessidade, se vocês quiserem dar uma olhada lá como é que a gente construiu isso dentro da Hidrovias. A gente, assim, perto de algumas empresas, a gente está bem no início, né? Então, a gente tem mais a aprender do que ensinar, mas eu fico à disposição. Eu agradeço a atenção de todos. E Rubens comentou firme, não olhou o Cartola, não, né, Rubens? Muito obrigada. Esse tema é muito interessante, porque o case é super bacana, é um futuro que a gente gostaria que tivesse, né, hidrovias no Brasil cada vez mais utilizado. Pô, parabéns, cara, muito legal. Ah, legal, obrigado. Muito obrigada, Luiz. O Rubens está ali em Paris, bem tranquilo em Paris. Tecnologia é uma beleza, né, Rubens? Tecnologia é uma maravilha. Você vai para onde a tua mente quer com o auxílio da tecnologia agora. Exatamente. Legal. Obrigado, Pessoal, gente. muito obrigada. Obrigada, Luiz. Mais uma